Olá pessoal, eu sou o Fábio Rodrigues, eu sou aqui do Instituto de Química da USP, do Departamento de Química Fundamental. Eu vou contar para vocês um pouco hoje da minha linha de pesquisa que se chama Astrobiologia. Bom, eu sou do Departamento de Química e trabalho com essa linha que a princípio você associa diretamente à astronomia e à biologia, pelo nome, mas na verdade é uma linha de pesquisa muito mais ampla, que precisa de pesquisadores de diferentes áreas, geólogos, biólogos, químicos, físicos, astrônomos, para entender o quê? Como a vida se origina e evolui num planeta, então origem e evolução da vida, como que ela se distribui dentro do próprio planeta ou eventualmente no nosso sistema planetário, ou seja, respondendo aquela velha pergunta que todo mundo já fez, se tem vida fora da Terra, e como que a vida se adapta a mudanças, por exemplo, no sistema planetário, a mudança no nosso Sol, no nosso planeta, no ambiente, como que a vida se adapta e qual é o futuro da vida. Então essa é uma área que surge no contexto da conquista do espaço, durante aquele período da Guerra Fria, que Estados Unidos e União Soviética eles estavam disputando pela hegemonia mundial, e a gente consegue de fato chegar no espaço. E cada vez mais a gente está conseguindo estudar o ambiente fora da Terra. Até então, o que a gente conseguia era estudar por meio de amostras de meteoritos. Isso aqui é um meteorito, por exemplo, que caía na Terra. Então a gente tinha algumas dicas do nosso sistema solar, mas agora de fato, cada vez mais a gente tem tecnologia para chegar e para estudar ambientes fora da Terra. Então surge uma área que foi primeiro batizada de exobiologia, em que se preocupava com a saúde, por exemplo, inicialmente a medicina espacial se preocupava com a saúde dos astronautas no ambiente espacial, mas começou a se preocupar também com, imagina que tivesse uma bactéria na Lua e que pudesse trazer uma pandemia para cá, pudesse causar uma pandemia na Terra. Então com a preocupação de proteger o planeta. Então com isso, lá nos anos 40, 50, surge essa preocupação, e surge essa área exobiologia, que queria buscar vida fora da Terra. Após muitas tentativas, que na verdade não tiveram sucesso, a comunidade científica começou a se perguntar, será que a gente não acha? Porque não tem ou porque a gente não sabe o que procurar? Então a gente precisa entender um pouquinho mais o que procurar. Dentro então, dessa área de astrobiologia, eu vou focar agora na questão de busca de vida fora da Terra. Por que essas missões de busca valem a pena? Certamente é uma área que está no fascínio popular, é uma área que permeia não só a ciência, mas o imaginário popular, crenças, religiões, livros, histórias, lendas de origens de várias civilizações remontam a essa pergunta, estamos sós no universo? Então eu acho que é um tema que já é muito atrativo, é um tema que fascina as pessoas e isso por si só já vale a pena da gente pesquisar. Mas não é só isso. A vida aqui na Terra ela é toda muito parecida. Se a gente conseguir achar um modelo diferente, uma vida em outro planeta, isso vai mostrar para a gente, será que a vida teria uma solução diferente do que ela encontrou aqui na Terra? Outros tipos de moléculas, outros tipos de estruturas? Será que a vida seria sempre uma solução única? Em qualquer lugar que ela pudesse existir, ela seria igual? Então é uma pergunta que, ao mesmo tempo que fascina o público, cientificamente traz respostas muito legais, muito interessantes. Sobre quais são os ambientes que são habitáveis, sobre como que essa vida poderia viver nesses outros ambientes. Então, eu acho que justifica e o nosso avanço tecnológico cada vez mais tem permitido a gente responder essas perguntas. Então, eu já convenci vocês que vale a pena procurar. E aqui a segunda pergunta é, aonde a gente vai procurar? Quais são os nossos melhores alvos? E isso, eu vou sempre voltar para a questão que a gente só conhece um único modelo de vida, que é a nossa vida aqui na Terra, que ela é toda muito parecida. A nossa teoria de origem da vida diz que teve uma origem comum, ela é toda muito parecida. Então eu só conheço um único modelo. Então eu vou sempre ter que entender a vida no nosso planeta para procurar outros ambientes. E essa é o tema central da astrobiologia, entender a vida no nosso planeta e entender se outros planetas poderiam ser então habitáveis. Então, aonde que hoje a gente acredita que são ambientes com capacidade de poder abrigar a vida? Você certamente deve ter ouvido falar de Marte. Marte é um ambiente que já foi mais ameno, perdeu a água, mas já teve água, mas tem condições um pouco menos em alguns lugares, apesar de ser na média um planeta muito extremo, uma atmosfera muito mais fina do que a da Terra, chega um fluxo de radiação muito maior, não tem um teor de matéria orgânica grande, não tem água, mas a gente acredita que pode ter algumas regiões em Marte que sejam mais amenas e podem ser capazes de abrigar a vida. Além disso,
Outros ambientes que hoje são interessantes no nosso sistema solar são algumas luas, as luas de Júpiter e Saturno, como Europa, Encélados, por exemplo, que são luas com uma camada grossa de gelo, mas que a gente hoje, os modelos mostram que tem água abaixo da superfície, né? Água salgada, que pode sustentar a vida como um oceano. Então, são alguns dos ambientes que são promissores e que já têm algumas missões sendo planejadas para a Europa, por exemplo, para Encélado, para tentar achar sinais de vida. Além disso, tem os chamados exoplanetas. Muito provavelmente alguns já ouviram falar o que são esses exoplanetas. Planetas fora do nosso sistema solar. Alguns deles são muito parecidos com a Terra, né? São uma massa parecida, tem uma condição parecida e para isso a gente se baseia no conceito que chama zona de habitabilidade. Tem uma figura que vocês vão ver agora, né, que exatamente está mostrando essa zona de habitabilidade. Nós estamos vendo a Terra em uma distância do nosso Sol. Se a estrela for menor, essa zona de habitabilidade está mais perto. Se essa estrela for maior, for mais quente, essa zona de habitabilidade vai estar um pouco mais longe. Ela é definida com base na distância para ter água líquida. Ou seja, o que nós estamos falando? Para ter água, para ter vida, a gente precisa ter água líquida. Porque todas as reações químicas que a gente vê no nosso corpo, né, precisam de água líquida. Então, quando você olha para um exoplaneta e você quer saber se ele está numa zona habitável, tipicamente a gente consegue, pela distância que ele está daquela estrela e pela temperatura daquela estrela, saber se a temperatura dele é muito quente, então a água já evaporou, se tivesse água ela evaporou, ou a distância é muito longe e essa água, se tivesse, estaria sólida. Se ele estiver dentro da zona de habitabilidade, ele vai ter água líquida. Tá? Então, aqui no sistema solar, Marte, Europa e Encélados são excelentes candidatos, mas a gente tem cada vez mais descobrindo novos exoplanetas. Legal. Então agora eu já sei aonde eu quero procurar. Minha próxima pergunta é, o que eu vou procurar? Né? Muita gente acha que a gente vai ficar então procurando ETs, homenzinhos verdes. Não é esse o nosso objeto de estudo. Né? A gente sabe, pela história da vida no nosso planeta, que a vida surgiu de organismos unicelulares, aqueles com uma única célula. Né? Então, a gente tem o início com uma bactéria, uma arqueia, esses organismos unicelulares, e depois surgiu os multicelulares. Ou seja, o nosso principal candidato seriam esses organismos unicelulares. Eles são os mais abundantes até hoje no planeta, foram os primeiros a aparecer e eles vivem nos ambientes mais extremos. Né? Então, como a gente ainda não sabe se existe, a gente não achou nada, a gente se baseia na seguinte questão. A gente procura a vida em ambientes extremos do nosso planeta para tentar expandir quais são os limites da vida. A vida então funcionaria num ambiente extremamente seco como Marte? Como que a gente pode saber isso? Estudando o Atacama, o deserto do Atacama aqui no Chile, por exemplo. Então isso é uma rocha lá do Atacama, rocha salina, né? Em que o Atacama então, ele é mais ou menos análogo a Marte. Ele tem baixíssima quantidade de água, baixíssimo teor de matéria orgânica, né? Você tem uma dose de radiação alta, não tão alta quanto Marte, mas bem alta, uma variação de temperatura muito grande, então ele carrega algumas qualidades, algumas características muito parecidas com o que a gente tem em Marte. Tá? Então a gente entendendo que tipo de organismo consegue viver em um ambiente como esse, ou como a Antártica, por exemplo, e quais são os limites dessa vida, limite de temperatura, de pH, de salinidade, a gente vai conseguir entender se a vida poderia existir em outros planetas. Então, essencialmente, né, uma coisa que a gente trabalha bastante é com microbiologia de ambientes extremos. Aqui vocês podem ver umas placas de Petri com algumas amostras que foram isoladas do ambiente antártico. Não são bactérias antárticas, cores, formas diferentes, né? E a gente tenta, aqui no meu laboratório, uma das coisas que a gente faz é tentar entender, né, quão extremo são esses ambientes e quais são os limites que cada bactéria aguenta. Então tem bactéria que aguenta muito mais do que a média de radiação, uma variação de temperatura bastante grande, né, que consegue crescer em meios com alta concentração de sal, que são características, por exemplo, como a gente tem em Marte. Ou bactérias que crescem em um ambiente muito gelado, com água salina, que é um ambiente em que a gente teria em Europa, em Encélado, por exemplo. Né? Então, com isso, a gente entende o nosso planeta e extrapola esse conhecimento para a vida em outros planetas. Então, o que a gente está procurando? A gente está procurando organismos unicelulares e principalmente aqueles de ambientes extremos.
E a gente se baseia na atividade metabólica deles. Então, como que você vai procurar? Vocês devem ter visto, a NASA mandou um rover recentemente para Marte, que tem alguns equipamentos. Eles estão tentando procurar sinais de vida. Então, a gente procura as chamadas bioassinaturas, né? Assinaturas de vida. O que pode ser isso? Algumas moléculas fruto da atividade metabólica. Pode ser material genético, ATP, membrana, pedaço de membrana, gases liberados nessa respiração, né? Então pode ser metano, CO2, oxigênio. Então a gente tem que, por técnicas espectroscópicas, por técnicas de análises químicas, tentar entender de forma remota o que está acontecendo naquele ambiente e quais são as moléculas presentes e se essas moléculas podem de alguma forma ser associadas a um sinal de vida. Bom, e uma última pergunta que sempre surge quando a gente fala desse tema é: e o Brasil? Como o Brasil pode contribuir para essa linha de pesquisa? Né? A gente não tem missão espacial no Brasil, a gente não está mandando rover para Marte. Como que o Brasil pode de fato contribuir? A resposta, na verdade, a gente tem muito a contribuir. Eu comentei com vocês que o cerne da astrobiologia é a gente entender a vida no nosso planeta, as conexões com o planeta, antes de procurar em outros ambientes. Então, aqui no Brasil, a gente pode entender e estudar a biodiversidade em laboratório, com simulações. A gente pode entender que tipo de equipamento a gente precisa, então nortear uma futura missão. Olha, essas técnicas de análises químicas, de análises espectroscópicas, são as técnicas mais interessantes. Esses tipos de organismos são os melhores modelos. Que tipo de biomolécula a gente quer procurar, como a tal das bioassinaturas, né? Quais seriam as melhores bioassinaturas? Isso tudo são coisas, modelagens em laboratório que dá para ser feita e que o Brasil vem contribuindo já há bastante tempo e vem tendo um grande destaque internacional na área. A gente tem uma biodiversidade grande, uma biodiversidade microbiana grande, que nos permite conhecer melhor o planeta. A gente tem acesso a lugares extremos, mesmo aqui no Brasil, tem alguns ambientes que são um pouquinho mais extremos, mas a gente está perto da Antártica, do Atacama e de outros desertos, né? O Brasil, então, tem um grande potencial. Bom, e aí, então, para encerrar, o que fica? Né? Por que essa área é uma área interessante? Além do fascínio que ela certamente causa, né, por trabalhar com temas que a gente sempre teve curiosidade. Bom, a gente está aumentando o nosso conhecimento sobre a vida. Né? Então, não é aquela coisa que muita gente pensa, mas a gente está olhando para a vida fora da Terra e a gente nem consegue cuidar da nossa própria vida, do nosso próprio planeta. Na verdade, a astrobiologia está ajudando a gente a entender como funciona a conexão, as correlações entre a vida e o planeta. Como a vida impacta o planeta e como o planeta impacta a vida. Então a gente está entendendo cada vez mais o nosso planeta pela astrobiologia e está tentando extrapolar esse conhecimento para outros ambientes. Mas acima de tudo a gente vem tentando entender melhor o nosso planeta, que é, como eu disse, o único modelo de vida que a gente conhece até hoje. Tá? Então a astrobiologia tem ajudado a gente a conhecer melhor a nossa vida e o nosso planeta.